No dia em que tudo começou, Yu estava no festival da escola vendendo acessórios de flores preservadas com uma cara de poucos amigos. Mas ninguém sequer olhava pra ele, e a maioria dos seus produtos ficava sem vender. E ele arrasta-se de volta para a sala do clube. Mas quando ele volta para a sala do clube, encontra uma garota à sua espera. O nome dela é Himari, uma colega de escola que tinha ficado na barraca depois que Yu saiu. Para sua surpresa, ela vendeu a maioria dos produtos que ele não conseguiu vender. Ela lhe entrega o dinheiro que ganhou e o provoca levemente por ter desistido cedo demais. Ele explica que seu sonho é abrir um estúdio de acessórios florais, embora seus pais achem seu hobby afeminado e queira que ele siga uma carreira mais estável. Himari inicialmente ri da história triste dele, mas admite que de certa forma respeita o esforço. Então, por alguma razão, ela se oferece para ajudá-lo a vender mais coisas. A partir desse momento, a estranha amizade entre Yu e Himari começa. 2 anos depois, e de algum modo, Yu fez progresso de fato. Agora ele tem um pequeno negócio online vendendo acessórios de flores, e a Himari ainda o ajuda, promovendo suas coisas com seu encanto. Certa tarde, Yu está em seu habitat usual, o laboratório, afogado em pétalas de flores e solidão, quando Himari se aproxima sorrateiramente e pula em suas costas como uma gata carente. Ela reclama que ele a está ignorando de novo, e Yu imediatamente se transforma num marido irritado, repreendendo-a por distraí-lo. Mas ela aperta o braço dele e o provoca, indicando que se tornaram os amigos mais próximos. 2 anos atrás, no clube de ciências, quando conseguiram vender todos os acessórios, Yu perguntou-lhe por que ela o ajudou em primeiro lugar. Himari disse que só gostava de acessórios e não queria que o esforço dele apodrecesse no vazio. Yu, o simp que é, deu-lhe um colar artesanal em agradecimento e Himari o usava todo dia como um troféu. No presente, eles estão num restaurante de sushi, discutindo a vida da forma mais constrangedora possível. Himari menciona que tem recebido ofertas de modelo, mas as rejeita para ficar ao lado de Yu. Ela brinca que se ele não abrir a loja até os 30, ela vai casar com ele por pena. Durante o jantar, o tópico de relacionamento surge, e Himari diz que a vida amorosa de Yu é inexistente, porque ela está sempre muito perto dele. Ela admite que saiu com alguns, mas nada sério. Então, ela solta a bomba de que os pais podem arranjar seu casamento por ser de família muito rica. Yu se desanima com a notícia, mas Himari ri, dizendo que só estava brincando. No dia seguinte, na escola, Himari está no laptop quando um veterano aleatório se aproxima e pergunta se ela está namorando Yu. Ela se recusa a responder e simplesmente vai embora, chamando-o de idiota por ser tão feio. Mas no fundo, ela se pergunta sobre seus próprios sentimentos, incerta se o que sente por Yu é mera amizade ou algo mais. Ela diz a si mesma que se Yu se apaixonar por outra pessoa, ela aceitará, contanto que o laço deles permaneça intacto. Enquanto isso, Yu está perto de uma máquina de vendas depois da aula, perdido em pensamentos, quando uma garota atraente com longos cabelos pretos se aproxima dele. Ele imediatamente fica vermelho como um tomate, mas de repente nota que ela usa uma de suas pulseiras bobas que não vendeu bem. Antes que ele possa dizer algo, a pulseira de repente arrebenta e quebra. Sentindo-se mal, Yu oferece-se para consertá-la, mas a garota parece irritada e diz para ele cuidar da própria vida. Envergonhado pelo incidente, Yu foge de lá como se tivesse uma caganeira. Mais tarde na aula, Himari não para de mandar mensagens a Yu ao saber do incidente da máquina de vendas. Ela o provoca sem parar, chamando a garota de sua admiradora secreta. Yu irrita-se e grita com ela e leva uma bronca da professora. Depois da aula, Himari está cheia de pica, como um macaco louco, enquanto Yu fica calado. É quando um colega, Shinji, aparece chamando Yu de velho amigo. O humor alegre de Himari muda na hora ao vê-lo. Ao que parece, os dois namoraram brevemente no ensino fundamental, embora Himari insista que foi apenas por pena. Ela então espreita pela janela e anuncia em voz alta para todos que Shinji costumava ter várias relações sexuais naquela época. Os dois discutem agressivamente até que Yu interrompe, perguntando por que Shinji veio. Shinji explica que a garota que Yu conheceu antes era sua amiga Rion, que queria consertar sua pulseira, mas não teve coragem de pedir a ele. Mais tarde, durante o almoço, Himari e Yu discutem a aparição repentina de Rian. Himari lembra que a irmã mais velha de Rian ajudou a promover lixo usado após o festival escolar anos atrás, e é assim que Rian provavelmente conseguiu um. Depois da escola, Rian visita Yu novamente para que ele possa consertar a pulseira quebrada. Enquanto ele o examina com cuidado, Rian confunde seu silêncio com hesitação e assume que ele não consegue consertá-lo. Ela se inclina para ele, parecendo possuída, mas então Himari mostra seu reflexo zangado no espelho, fazendo-a tropeçar e cair para trás. Uma Rian furiosa agarra Himari pelo rosto e a levanta, acusando-a de zombar dela, assim como faziam quando eram mais jovens. Himari revida agarrando os bazucas de Rian, mas isso só piora as coisas, e ela acaba sendo jogada pela sala. Eventualmente, Himari é forçada a sentar-se de lado enquanto Yu termina silenciosamente de consertar a pulseira. Himari comenta suavemente que quando Yu se concentra em seu trabalho, ele se torna uma pessoa diferente, completamente absorvido por sua arte. Quando Yu termina, ele encontra as duas garotas rindo, pois secretamente amarraram o cabelo dele em trancinhas enquanto trabalhava. Ele entra em pânico como se tivessem destruído sua vida, o que as faz rir ainda mais. Mais tarde, Himari e Rishun têm uma conversa íntima enquanto esperam um ônibus. Rian pergunta sobre a relação de Himari com Yu, e ela explica que são melhores amigas desde o fundamental. Rian hesita, mas admite que sempre admirou a criadora desconhecida de sua pulseira e agora percebe que era Yu. Ela diz que sua mãe uma vez lhe disse que pessoas com corações puros podem criar coisas que trazem felicidade aos outros, e ela acredita que Yu é uma delas. Ao ouvir essas palavras, Himari fica em silêncio, temendo que sua amizade com Yu esteja em perigo. Na manhã seguinte, Yu toma café, ainda pensando em como foi abordado por alguém como Rian. Sua irmã Sakura entra e logo nota que ele está mais cansado e distraído que o normal.
Ela o pressiona por uma explicação, e Yu lhe conta tudo sobre Rian e como ela pediu para ele consertar a pulseira dela. Sakura aponta que isso pode ser bom para o irmão perdedor dela, porque todos os acessórios recentes dele começaram a parecer iguais, feitos só pensando na Himari. Ela acha que conversar com outra garota pode inspirá-lo a melhorar o trabalho dele. Yu tenta disfarçar, insistindo que suas vendas já vão bem, mas Sakura retruca que ele não tem um cliente fiel. Ela o lembra do acordo que ele fez. Se não abrir a loja até os 30, terá que desistir e assumir a loja de conveniência da família. E talvez até se casar com Himari. Na escola, Yu não consegue parar de pensar no que a irmã disse. Ele percebe que ela pode ter razão. Sua loja inútil não atrai clientes fiéis porque ele só tem feito o que gosta pessoalmente. Em outro lugar, o astuto Shinji se aproxima de Rian e se oferece para ajudá-la a conquistar Yu, mas ela não diz uma palavra. Nesse momento, Himari se aproxima e tem uma breve discussão com Shinji sem motivo algum. Só é interrompido quando duas garotas do clube de tênis vêm chamar Shinji, forçando-o a sair. Himari então tenta puxar a conversa com Rian, mas isso só a deixa desconfortável. Mais tarde, Yu rega as flores no jardim da escola, quando Himari salta nas costas dele, feito uma desesperada. Ela diz que o notou distraído na aula e quer saber o que se passa. Yu explica que está a considerar fazer algumas melhorias nos seus acessórios, explorando temas românticos como sugerido pela sua irmã. Himari ri e provoca-o por se focar no romance, mas Yu diz-lhe que quer pensar na perspectiva do cliente, não apenas nas suas próprias preferências. Himari concorda com entusiasmo, surpreendendo Yu, que sempre a achou desinteressada em romance. A conversa então fica um pouco constrangedora enquanto falam sobre amor e atração. Himari pergunta se ele gosta de garotas como Rian, mas Yu deixa claro que é um esquisito sem vontade de beijar. Himari argumenta que ao experimentar uma vez, poderiam entender a sensação de proximidade. Ela propõe que tentem se beijar, já que nenhum dos dois teve essa experiência antes. Yu acha que é uma má ideia porque eles são amigos, mas ela brincando pega na mão dele e se aproxima. Neste ponto, Yu aparentemente cede e fecha os olhos esperando o impacto, mas nada acontece. Ele descobre que foi apenas uma pegadinha. Come on, man! E Himari começa a rir, ao ver a reação atrapalhada dele. Depois da brincadeira, ela pede para que ele deixe livre o sábado, mas se recusa a dizer o que planejou, deixando-o ainda mais nervoso e curioso. Quando o sábado chega, Yu é pego pelo irmão super energético de Himari, Hibari, que imediatamente o provoca, mostrando o quanto sentiu sua falta. Eles conversam brevemente sobre Sakura, e Hibari revela que ela era muito popular e talentosa durante a escola. Ouvir isso deixa Yu meio constrangido, pois é o oposto total da irmã, sem talento e feio. Mas Hibari o tranquiliza, dizendo que é um bom criador de acessórios florais, e o manda focar nisso. Após deixá-lo, Hibari arranca dali como se a namorada o tivesse convidado para a casa dela, para revirar as entranhas dela. Nisso, Himari surge por trás e imediatamente provoca Yu por se vestir como um operário. Ela revela que Rian se juntará a eles, e isso deixa o nerd muito nervoso. Mais tarde, num restaurante, Yu tem dificuldade em falar com Rian, que parece tímida e reservada. Himari quebra a atenção, sugerindo que Rian poderia modelar para a próxima sessão de fotos de acessórios dele. Rian fica surpresa, mas concorda depois que Himari explica que essa é a forma dela retribuir a Yu, por ter consertado sua pulseira. Eles planejam fotografar na confeitaria da família de Rian, o que a surpreende ainda mais, e ela liga rapidamente para a mãe para pedir permissão. O grupo então visita uma loja de acessórios para selecionar materiais. Yu observa as preferências de Rian com atenção, notando quais acessórios ela gosta e como reage a certas cores e designs. Himari continua provocando Yu durante todo o encontro, deixando-o eufórico como um garoto que vê pornografia pela primeira vez. Pouco depois, Yu coloca um colar vermelho em Rian, e isso a faz corar profundamente, revelando um lado dela que ele nunca tinha visto antes. Quando Himari percebe isso, ela tenta novamente fazer uma piada insensível, mas Rian não aceita e ela revida levantando Himari com suas mãos fortes. Mais tarde, elas visitam uma floricultura para buscar inspiração para novos acessórios. Rian gosta de flores violetas grandes, e Yu sugere as que melhor combinam com ela. Ele explica por que rosas não seriam ideais e sugere flores que sutilmente representam o amor. Himari os deixa a sós brevemente para pegar bebidas, permitindo intencionalmente que Yu e Rian interajam em particular. Yu aproveita a oportunidade para perguntar a Rian sobre seu passado e como ela se tornou amiga de Himari. Rian revela que Himari era bem solitária quando se conheceram, e foi ele quem a abordou primeiro. Yu choca-se com a revelação, pois Himari se transformou no macaco mais enérgico que ele já viu. À medida que conversam, Yu se vê encarando os enormes seios de Rian e sente um leve formigamento lá embaixo. Ele vira o rosto logo e começa a divagar sobre flores e memórias para mudar de assunto. Yu recorda um incidente de infância num jardim botânico onde se separou da família. Enquanto os procurava, ele encontrou uma menina chorando que também estava na mesma situação que ele. Os dois então partiram para procurar seus pais, mas a menina logo foi cativada por algumas flores vermelhas expostas ali perto. Vendo os olhos dela inflarem como balões, Yu percebeu que ela amava, então decidiu comprá-lo para ela. A menina então prometeu usá-lo todos os dias, e logo encontrou seus pais e se despediu dele. Yu revela que ainda se lembra daquele dia como se fosse ontem, marcando o início do seu amor por flores e o desejo de preservar sua beleza. Rian, que ouvia em silêncio, de repente perguntou se aquela flor era um hibisco, e confessou que se lembrava dela claramente e a amava. Yu percebe, chocado e incrédulo, que Rian é a mesma garota da sua infância, a inspiração por trás de tudo que ele trabalhou. Com o fim do dia, Yu se pergunta onde Himari foi, mas Rian não se importa, e apenas sugere que troquem números antes de se separarem.
Enquanto isso, Himari já está em casa pensando em Yu e Rian. Ela percebe que não precisa intervir por eles, pois o destino parece uni-los naturalmente. Ela se sente feliz, mas um pouco preocupada ao ver Yu com Rian, sentindo que algo mais profundo está se formando entre eles. Certa manhã, um Yu com aparência de zumbi se arrasta para a escola, pois descobriu que não dormiu direito nas últimas noites. Sua mente está constantemente revivendo a confissão de Rian e a percepção de que ela pode ter sido seu primeiro amor o tempo todo só o deixa mais confuso. Desde aquela noite, ele também não conseguiu conversar direito com Himari. Sempre que ele tenta mandar uma mensagem para ela, ela não responde ou dá respostas curtas e sem sentido. Quando a vê na escola mais tarde, ela o cumprimenta com um sorriso, mas Yu logo nota que algo está estranho nela. Incapaz de ignorar, Yu pergunta se algo está errado, mas Himari insiste que está tudo bem, e diz que só precisa manter uma distância de 3 metros dele. Logo depois, Rian chega e cumprimenta Yu alegremente, mas ela percebe na hora que algo está estranho entre os dois. Quando Yu explica a situação, ela diz com confiança para ele deixar tudo com ela. Ela então tira um saco de biscoitos, o que acaba atraindo a boba da Himari com bastante facilidade. Enquanto o trio vai para a aula, as duas garotas trocam farpas, e Yu ouve calado como um esquisito. Ele se pergunta como duas pessoas com personalidades tão diferentes conseguem ser amigas tão próximas. Antes de ir para a aula, Rian entrega a Yu um pequeno pacote de biscoitos que ela mesma fez. Logo depois que Rian parte, Himari aparece e provoca Yu sobre o quão romântico ele soou. Ela continua a importuná-lo durante o almoço também, brincando que deveria deixá-los juntos de agora em diante. Mas isso ofende Yu, e ele a encurrala contra o corrimão, perguntando por que ela age tão estranhamente. Ele também deixa claro que Rian é só uma amiga, e que eles não têm sentimentos um pelo outro. Enquanto Himari o encara, o rosto dela cora, e Yu não pode deixar de admirar sua fofura. Ele compara as bochechas dela a uma pizza recém-assada, mas no fundo, ele está desesperado para apertá-las. Antes que ele possa dizer algo impulsivo, Himari enfia uma bebida gelada na mão dele e manda ele se refrescar antes de ir embora. Yu então fica ali, com o olhar fixo nas bochechas vermelhas de antes. Mais tarde, Yu se concentra em seu trabalho de acessórios no laboratório, tentando se distrair. Rion fica ao lado dele, observando em silêncio seu processo de trabalho inútil com curiosidade. Ela pergunta o que ele está fazendo e Yu explica que está recolorindo as pétalas de flores preservadas para restaurar seu tom natural. Ele fala sobre como o processo é tedioso, mas também como é necessário para preservar a verdadeira beleza das flores. Rion ouve com atenção, mas Himari começa a provocá-lo como de costume. Farto, ele manda Rion ajudá-lo e ela segura Himari como sempre. Yu suspira e diz a Rion que os seus projetos demoram mais porque Himari nunca o deixa trabalhar em paz. Himari finge-se ofendida e afirma que ele secretamente gosta da companhia dela. Ela lembra o que ele costumava flertar com ela antes de Rion começar a sair com eles. Yu a repreende por dizer tal bobagem, mas Himari apenas sorri e vai além, provocando-o sobre a vez que ele quase a beijou. Um Yu envergonhado congela por um segundo e nega, mas Rion já está desconfortável a esta altura, então ela sai silenciosamente do quarto. Segundos depois, Himari já está rolando na mesa de tanto rir. Ela o chama para ajudá-la a levantar, e apesar de tudo, o perdedor obedece como um cão leal. Mas no momento em que ele pega na mão dela, ela o puxa para mais perto e sugere que eles se beijem. O coração de Yu dispara enquanto a encara, sem saber se ela brinca ou fala sério. Completamente hipnotizado pelo charme dela, ele se inclina lentamente para mais perto, mas, prestes a encurtar a distância, ele ouve um clique. Himari estava gravando tudo no celular e cai na gargalhada. Yu fica furioso ao ver suas fotos embaraçosas e murmura que ia beijá-la, e Himari diz que ele demorou demais. Quando Yu pergunta o que ela quer dizer, ela não responde e simplesmente sai, deixando-o parado ali em silêncio. Naquela noite, Himari volta para casa sem sua energia de macaco habitual. Ela repassa o que aconteceu em sua mente, tentando se convencer de que era só uma brincadeira, embora uma parte dela soubesse que não era. No dia seguinte, Yu recebe a visita de Shinji, que por algum motivo sempre carrega um leque chinês. Ele provoca Yu por estar mais popular ultimamente e lembra a confissão da Rion, dizendo que ela finalmente criou coragem para contar a Yu depois de guardar isso por tanto tempo. Yu nega que algo do tipo tenha acontecido, insistindo que a relação deles não é romântica, mas Shinji apenas sorri e manda ele parar de se enganar. Yu nega mais uma vez, insistindo que são apenas amigos e nada mais. Ele também revela que Himari tem estado estranha ultimamente, o que surpreende Shinji a ponto de decidir observá-la com atenção. Mais tarde, o trio está no laboratório de ciências, onde Rion observa a coleção de flores e acessórios preservados de Yu, admirando seu realismo e delicadeza. Ele então lhe entrega alguns acessórios e pede que ela pose na janela para boas fotos. No entanto, após várias tentativas com seu telefone antigo, nenhuma das fotos sai boa, pois Yu acredita que não estão capturando sua verdadeira beleza. Quando ele está prestes a desistir, Himari sussurra algo no ouvido de Rion, o que muda completamente sua expressão. Seus olhos se arregalam, seus seios ficam visíveis, e ela de repente começa a parecer uma modelo de verdade. Sem qualquer demora, Yu captura o momento, e ele anuncia feliz que a emoção na foto é exatamente o que ele procurava. Na noite seguinte, Yu, Himari, Rion e Shinji se reúnem numa pequena celebração para o lançamento da nova coleção de acessórios de Yu. Logo, Yu traz seu novo design e o coloca gentilmente em Rion, fazendo-o corar. Sendo o oportunista que é, Shinji brinca que Yu deveria fazer de Rion sua modelo principal porque eles combinam perfeitamente. Rion sorri e diz que concorda, mas Himari a interrompe. Yu não pode fazer isso. Ela afirma sem jeito que é porque pessoas online podem ser cruéis com modelos. As duas então começam a discutir, mas Yu interrompe e diz que é uma boa ideia. Afinal, foi Himari quem disse que ele precisava de nova inspiração para seu trabalho.
Ele a lembra que ela disse não entender de romance, então escolher Rion como modelo é a jogada perfeita. Ao ouvir isso, a frustração de Himari ferve. Ela pega um copo d'água e o espirra em Yu. Então ela morde o canudo entre os dentes, encarando-o, e friamente diz que devem acabar com a amizade. Yu simplesmente fica ali, paralisado, sem conseguir entender por que ela é tão carente de atenção. Após o incidente, um Yu paranoico continua verificando o telefone, vendo todas as mensagens não lidas que ele enviou a ela. É claro que ela está chateada porque Rion se tornou sua nova modelo principal, mas ele não entende por que ela está reagindo com tanta força. No dia seguinte, na aula, os dois se ignoram completamente. Para chamar a atenção dela, Yu deliberadamente tira um pacote de salgadinhos e começa a comê-los no meio da aula, algo que eles sempre faziam. Himari tenta ignorar, mas ela fica realmente desconfortável. Yu então grita que, se continuarem assim, não conseguirão abrir uma loja juntos, e a frase parte o coração de Himari. Ela esconde o rosto e chora enquanto todos os alunos da turma olham para Yu como se ele tivesse virado um cafetão do OnlyFans. De repente, o telefone dele vibra com um e-mail da Himari. É um aviso de transferência. Ela vai para Tóquio por uma chance de modelo. Isso abala o mundo de Yu, e ele exige saber se é verdade. Mas ela solta uma risada maníaca e foge sem dizer nada. Mais tarde, Rion aparece com o mesmo e-mail, preocupada por ter causado a confusão ao virar modelo da Yu, mas ele a tranquiliza, dizendo que não é culpa dela, e decide que devem encontrar Himari juntos. Eles montam uma pequena armadilha com seus lanches e bebidas favoritos e se escondem atrás de arbustos, esperando atraí-la como um rato chato. Depois de um tempo, Himari finalmente aparece e zomba da armadilha, mas ainda assim pega os biscoitos e sai correndo. Yu corre atrás dela, pegando-a pelo pulso, e pergunta se ela está zangada porque Rion a substituiu, mas Himari o estapeia com força, dizendo que não é sobre a Rion, é sobre ele. Ele perguntou se Marius tinha rancor de humanos, e Marius confirmou, e a acusa de tratá-lo como um brinquedo. No meio da discussão deles, o colar dela, um dos acessórios artesanais da Yu, arrebenta e cai no chão. Himari corre para pegá-lo, mas a desajeitada Yu acidentalmente pisa nele, rachando o pingente. Aquele momento a quebra completamente. Chorando, ela lhe diz que ele nunca a viu como amiga e a substituiu por outra, sem perceber o quanto a feriu. Himari então arranca o resto do seu colar e foge dali, declarando que vai embora para encontrar um lugar onde será verdadeiramente apreciada. Mais tarde naquela noite, Yu senta-se sozinho no jardim, deprimido como um marido com dívidas crescentes. Shinji logo chega com uma bebida e os dois começam a conversar. Quando Yu pergunta por que Shinji insistiu para Rion ser a modelo principal, Shinji admite que só queria ver todos felizes, talvez até dar a Yu e Rion uma chance de se aproximarem. Mas então ele pergunta a Yu se ele realmente vê Himari apenas como amiga. Ele diz que se isso fosse verdade, Yu não estaria tão afetado pela ausência dela. Ele então aconselha Yu a descobrir o que ele realmente quer antes que perca tudo. Ao ouvir tudo isso, Yu finalmente admite que o playboy Shinji é um bom amigo. Mais tarde naquela noite, Yu manda uma mensagem para Himari perguntando por que ela está realmente indo para Tóquio. Ela responde friamente que precisa encontrar seu valor, e que ele não entenderia de qualquer forma. Yu então começa a lembrar o quão isolado ele era, como ninguém se importava com seus acessórios de flores até Himari aparecer e mudar tudo. Ele se desculpa com um emoji de gato brega esperando que o coração dela amoleça, mas ela rudemente visualiza e não responde. Enquanto isso, Himari ri em casa, pois toda a história da transferência para Tóquio era falsa. A viciada em atenção fez tudo isso só para Yu entrar em pânico e perceber o quão importante ela é para ele. Himari se convence de que ele logo virá implorar por perdão. Ela até começa a pensar em punições tolas para ele, assim que ele pedir desculpas, como obrigá-lo a beijá-la. Mas no dia seguinte, Yu finalmente cria coragem e a ignora completamente. Ela fica preocupada e verifica as redes sociais em busca de pistas naquela noite, apenas para ver uma foto dele e Ryan felizes tomando sorvete. Alguns dias depois, seu irmão Hibari percebe seu estado patético e pergunta o que há de errado. Quando ela confessa toda a situação, ele fica furioso, dizendo que ela manipulava Yu emocionalmente. Ele a lembra dos tempos do ensino médio e de como ele a ajudou a promover os acessórios artesanais de Yu conversando com a irmã de Ryan, que é uma grande modelo. O favor o envergonhou, mas ele ainda o fez porque viu potencial na paixão de Yu. Hibari continua repreendendo a irmã por esquecer a promessa de sempre apoiar o sonho de Yu. Quando ele começa a apertar as bochechas dela, ela fica sobrecarregada e finalmente admite que se apaixonou por Yu. Hibari se acalma, mas pede para ela pensar no que realmente importa, se ela quer Yu para si mesma ou porque o ama de verdade. No dia seguinte, Himari continua a pensar nas palavras do irmão. Ela acaba por mandar mensagem a Yu, e o Simp responde quase de imediato, dizendo que também tem algo importante para lhe contar. Eles encontram-se então no laboratório de ciências, onde Yu lhe entrega um envelope, mas acidentalmente lhe dá o errado. Quando ela o abre, fica chocada ao ver uma carta de desistência da escola. Pega em flagrante, Yu confessa que decidiu segui-la até Tóquio. Ele diz que Shinji o mandou escolher a coisa mais importante da sua vida. E para ele, essa é ela. Himari fica chocada e diz a ele que se for, não terá tempo para fazer acessórios e terá que trabalhar em part-time só para sobreviver. Yu diz que não importa, porque não adianta fazer acessórios se não for ela a usá-los. Ao ouvir isso, o coração de Himari amolece e ela declara que não vai mais para Tóquio. Yu se aproxima muito dela e a aconselha a seguir seus sonhos, mas a súbita proximidade a assusta, e ela derrama a bebida sem querer, espirrando no rosto. Envergonhada, ela o afasta, não querendo que seu primeiro beijo aconteça em tamanha bagunça. A conversa constrangedora finalmente termina quando ela ri, e diz que podem voltar a ser como antes.
Ela concorda em deixar Ryan ficar como modelo, mas insiste que ainda quer ser a modelo principal dele. Yu concorda e lhe entrega outro envelope, aquele que ele pretendia dar a ela antes. Dentro está um colar recém-reparado com um anel combinando. Ele explica que é algo especial que ele fez para ela, usando uma flor preservada e uma pequena semente incrustada. Mari gosta tanto que ela pula nas costas dele e o faz colocar o anel nela, como se estivessem noivos. Ela então lembra da antiga promessa de que se ambos ainda estiverem solteiros aos 30 anos, eles se casarão. Yu ri e concorda, dizendo que se ele ainda estiver solteiro até lá, com certeza irá. Yu sempre foi atraído por coisas belas, e nada o fascina mais do que flores. A forma como as cores se misturam e desvanecem inspirou-o a começar a fazer joias baseadas nelas. Ele sonha em um dia abrir seu próprio ateliê cheio de designs inspirados por esses padrões delicados. Na escola, os outros garotos se interessavam por esportes e narcóticos, mas Yu lia secretamente livros sobre flores durante as aulas. Tudo mudou quando Himari entrou na vida dele. Na primeira vez que ela o convidou para almoçar, ele tentou recusar, querendo comer sozinho como um paciente com herpes. Mas ela lhe deu uma bebida e o arrastou junto assim mesmo. Os amigos dela pareciam chateados por ela os ignorar, mas Himari só riu e continuou a falar com Yu como se conhecessem há anos. Eles acabaram comendo juntos no laboratório de ciências, onde Himari imediatamente o confrontou por evitá-la ultimamente. Yu admitiu que alguns alunos o mandaram ficar longe dela, porque ela é popular, e ele não. Ele não queria envergonhá-la, então manteve a distância discretamente. Himari revirou os olhos e mostrou-lhe o celular, revelando uma série de mensagens de um garoto que estava flertando com ela, apesar de já ter namorada. Ela disse: "As pessoas só veem a superfície. Eles buscam popularidade, mas nunca entendem a sinceridade." Ela acrescentou que está cansada desses jogos superficiais e preferiria passar tempo com um perdedor como Yu. Então ela segurou a mão dele e o fez prometer que seriam melhores amigos para sempre, mas que ele nunca se apaixonaria por ela para que a amizade deles permanecesse intacta. Assim que Yu concordou, ela tocou uma gravação da conversa deles e caiu na gargalhada. Yu tentou pegar o celular dela, mas acabaram correndo um atrás do outro até caírem exaustos. Atualmente, os sentimentos de Yu por Himari mudaram. Ele está completamente apaixonado por ela, embora ainda não tenha se confessado. Quando ela o cumprimenta, ele tenta agir com frieza, mas Himari o provoca na hora por parecer que está com prisão de ventre. Enquanto conversam, Yu percebe que o anel que ele fez para ela não está mais no dedo. Está pendurado no pescoço como um pingente. Ela explica que prefere assim porque é especial, sendo o primeiro presente dele para ela. Ele se oferece para fazer-lhe um cinto novo, já que este está velho, mas ela recusa. As palavras dela o fazem corar, então ele a segura pelos ombros e, brincando, diz que ela deveria apenas namorá-lo. Himari permanece calma, provocando-o por pensar que ela cairia em tal truque. Mas depois, no banheiro, ficou claro que ela estava nervosa e quase confessou o que realmente sentia. Mais tarde naquele dia, Yu é chamado ao escritório dos professores. Descobre-se que ele entregou provas em branco e reprovou nos exames porque estava muito ocupado fazendo um novo anel para Himari. O diretor lhe dá uma última chance e pede que ele os refaça no domingo. Quando Himari fica sabendo disso, ela se oferece para ajudá-lo a estudar e lhe entrega sua bebida favorita para motivação. Mais ou menos na mesma época, a identidade de Yu nas redes sociais como criador dos acessórios de flores preservadas viraliza. Himari começa a sentir-se insegura, preocupada que agora todas as garotas queiram modelar para ele. Ela acredita que ele certamente permitirá que todas as garotas entrem para a equipe dele, porque ele é o maior simp que ela já viu. Mas Yu a tranquiliza, dizendo que ela sempre será a modelo número 1 dele, o que a faz corar tanto que ela o esbofeteia de vergonha. Nesse momento, eles se viram e ficam chocados ao ver que Ryan estava ali o tempo todo. Tendo ouvido a conversa deles, ela se desculpa friamente e vai embora dali. Na aula, os pensamentos de Himari se agitam enquanto ela promete a si mesma que nunca deixará ninguém tirar Yu dela, mesmo que tenha que ser apenas a melhor amiga dele. Mais tarde, ela encontra Shinji e exige saber por que as informações pessoais de Yu vazaram online. Ele admite que fez isso para ajudar Ryan, acreditando que ela merecia uma chance justa com Yu. Ele diz a Himari que se ela realmente se importasse com Yu, ela deveria ter ido com ele para Tóquio quando ele queria. Mas ela hesitou, e agora é tarde demais. As palavras dele enfurecem Himari, mas ela só consegue beber sua bebida favorita como uma esquisita. Alguns dias depois, Yu e Himari estão no ônibus juntos, indo para a casa dela, onde o irmão Hibari o ajudará para estudar para as recuperações. É a primeira visita de Yu em um ano e ele está bem nervoso. Quando chegam, Himari revela que os pais estão fora, e que o irmão também não está em casa. Yu entra em pânico que ela se aproveite dele, mas assim que ele entra, Hibari o recebe com uma serpentina. Hibari parece estar nas nuvens por Yu finalmente o visitar e declara que fará de tudo para garantir o sucesso do negócio de acessórios de Yu. A aula logo começa, e Yu, ao ver uma montanha de livros e a paixão agressiva de Hibari, pede ajuda a Himari, mas ela se desculpa e o deixa estudar sozinho. Horas depois, Yu se sente exausto da tutoria intensa de Hibari. Himari então o leva para o banho, vestida num yukata azul claro que o deixa aflito lá embaixo. Enquanto ele relaxa no banho sozinho, ela de repente chama de fora, dizendo que vai entrar para ajudá-lo a lavar as costas, como desculpa por tê-lo deixado com o irmão dela antes. Yu surta, dizendo que é inapropriado, mas ela apenas ri e insiste que são melhores amigas, então está tudo bem. Envergonhada e sem saber como responder, Yu finalmente desiste e diz a ela para fazer o que quiser. Ela sai por um momento para se arrumar e quando Yu ouve alguém reentrar, ele assume que é ela. No entanto, quando ele abre os olhos, é ninguém menos que Hibari esfregando suas costas com as mãos suadas. Yu grita de horror enquanto Himari ri incontrolavelmente do lado de fora da porta.
Na manhã seguinte, Hibari leva Yu e Himari para a escola. Himari senta-se em silêncio no banco de trás, já que seu irmão lhe deu uma boa bronca na noite passada por ter sido má com Yu. Quando chegam, ela enxuga as lágrimas e diz que está feliz que Hibari se foi. Mas quando Yu se vira para dizer algo, Ryan aparece, cumprimentando apenas ele com um sorriso frio. Ao saber que ele ficou na casa de Himari na noite passada, ela fica agressiva e declara que se juntará a eles da próxima vez e ficará lá também. Yu passa o dia distraído na aula, incapaz de focar após a tensão estranha entre Himari e Ryan. Para clarear a mente, ele manda uma mensagem para Ryan perguntando se ela realmente vai ficar na casa de Himari a noite toda, e se a mãe dela está de acordo. Ryan responde que sua mãe concordou sem hesitar. Pouco depois, Himari manda mensagem a Yu, provocando que ele flerta com Ryan na aula, em vez de prestar atenção. Ele fica irritado e grita com ela, e a professora o usa como exemplo na aula. Mais tarde no almoço, umas garotas se aproximam de Yu, cientes de que é o misterioso designer por trás dos acessórios florais da moda. Elas pedem que ele faça peças personalizadas, mas antes que Yu possa responder, Shinji intervém e as manda embora, dizendo que Yu já trabalha exclusivamente com ele. As garotas reviram os olhos e vão embora, chamando Shinji de possessivo. Depois, Yu confronta Shinji por vazar sua identidade online. Shinji admite casualmente, dizendo que impulsionou a popularidade de Yu e ajudou Ryan a fazer sua jogada. Yu retruca que isso causou problemas desnecessários, mas Shinji apenas ri, dizendo que Ryan ainda planeja visitá-lo naquela noite e pode até pernoitar. Então, em seu tom Sigma habitual, ele avisa que isso pode levar a outra rodada de drama entre as garotas. Yu implora para ele intervir, mas Shinji se recusa, chamando de vingança por ter sido um idiota completo e por dar sinais confusos para as duas garotas. Mais tarde, a caminho da aula, Yu é abordado por Himari, que diz que eles deveriam fazer a sessão de estudos na casa dele, já que a dela não está disponível. Yu hesita, dizendo que sua família talvez não goste, mas o rosto inocente e o tom brincalhão de Himari acabam por fazê-lo ceder. Nesse momento, uma colega lembra Himari da reunião do Grêmio estudantil depois da aula, o que significa que Yu ficará sozinho com Rion por um tempo. Ele entra em pânico e pede a ela para faltar à reunião, mas ela o ignora e sai correndo. Depois da aula, Yu corre para casa e fica horrorizado com a quantidade de sujeira que acumulou no quarto. Felizmente, ele limpa tudo rapidamente bem a tempo de a campainha tocar. Quando ele abre a porta, Rion está lá com uma roupa fofa e usando o acessório de flor que ele tinha feito para ela. Yu a recebe desajeitadamente e explica que a família está trabalhando fora e Himari vai se atrasar, então, por enquanto, são só os dois. Tentando quebrar a tensão, Yu abre seu armário secreto, revelando um jardim em miniatura com várias plantas. Ele explica que os guardou aqui em segurança para protegê-los de seu gato gordo e atrevido. Ele também tira um vaso de flores, alegando que essas o ajudam a relaxar enquanto estuda. Rion fica genuinamente impressionado com seu conhecimento bobo de flores, e eles acabam estudando juntos. Pouco depois, Yu descobre que Rion está em segundo na turma, então ele pergunta quem é o primeiro. Sua expressão muda de repente quando ele descobre que não é ninguém menos que o playboy da escola, Shinji. Eles então seguem com as aulas por um tempo, mas Yu continua perdendo o foco, distraído pelos seios fartos de Rion. Para se recompor, Yu se levanta e vai para a cozinha para fazer um chá. Enquanto ele está fora, Rion curiosamente se deita em sua cama, atraída por um cheiro doce. Quando ele volta, fica chocado ao vê-la cheirando seu travesseiro e ela volta desajeitadamente para a mesa. Quando Rion revela que só queria sentir o cheiro de cereja, ele explica que derramou chá ali uma vez, e é por isso que cheira assim. Ryan deita novamente em sua cama, e com um olhar sedutor ela confessa suavemente que ainda o ama. Isso o deixa chocado, e ele se lembra de como ela já havia confessado a ele no passado, depois que eles se aproximaram durante uma fase difícil com Himari. Yu a rejeitou gentilmente, percebendo que amava Himari, mas Rion nunca o culpou. Ela voltou no dia seguinte sorrindo como se nada tivesse mudado. Agora, aquele mesmo olhar está em seus olhos novamente, esperançoso, mas calmo. Enquanto Yu tenta ao máximo focar nos estudos, Rion adormece em sua cama. Ele tenta acordá-la antes que Himari chegue, mas quando se inclina, ela de repente o puxa para perto e o empurra contra seus travesseiros naturais. Nesse momento, Himari e a irmã de Yu, Sakura, abrem a porta e congelam com a cena. Yu entra em pânico, tentando explicar, enquanto Rion continua a segurá-lo em seu sono. Quando ela finalmente acorda, se desculpa por suas ações e Sakura pergunta se ela é irmã de Kureha. Acontece que Sakura, o irmão de Himari, e a irmã de Rion foram colegas de escola. Sakura então ri, dizendo que nunca imaginou que alguém tão composta como Rion se apaixonaria pelo seu irmão bobo. Depois de provocá-los um pouco, ela se dirige silenciosamente para a cozinha. Enquanto Himari encara Yu com raiva, ele revela casualmente que Rion já se confessou a ele várias vezes. Rion também sorri gentilmente, admitindo suas ações, o que leva Himari ao limite. Ela se levanta e acusa Yu com raiva de ser um playboy, mas Rion a silencia levantando-a casualmente no ar. Ela então olha para Yu e pergunta se ela foi realmente sua primeira paixão. Yu admite sem jeito que Rion foi de fato seu primeiro amor, mas ele não sente mais nada por ela. Mesmo depois de ouvir isso, Rion não se desanima. Ela simplesmente sorri e diz que vai levar isso como motivação. Yu então muda de assunto e pergunta por que discutiram antes e se está tudo bem agora. Rion admite que decidiu se afastar de Himari porque, mesmo sabendo o quanto ela amava Yu, Himari ainda queria levá-lo com ela para Tóquio. Yu diz que foi decisão dele segui-la, e Rion também percebe que ela exagerou. Ela revela que foi o playboy Shinji, de todas as pessoas, quem a ajudou a ver claro. Com isso, Rion diz a Himari que quer recomeçar e ser parte igual do círculo delas.
ajudando Yu com seu trabalho criativo e apoiando os dois. Himari fica tocada pela sinceridade dela e concorda imediatamente. Os três então prometem trabalhar juntos como amigos de agora em diante, esperando que este novo laço torne as coisas menos complicadas. Mais tarde naquela noite, enquanto Hibari leva a irmã para casa, ele a avisa que ela deveria parar de deixar as emoções controlá-la. Himari retruca, dizendo para ele se preocupar consigo mesmo, já que ainda passa tempo com a irmã de Rion, apesar de afirmar não gostar dela. Isso irrita Hibari e ele afirma que ela está mentindo para Yu com muita frequência e que ela precisa parar antes que estrague tudo. Himari admite que tem o hábito de mentir quando se sente encurralada, mas promete ser honesta com Yu de agora em diante. Dias depois, Yu faz seus tão esperados exames e acaba tirando notas perfeitas. Ainda assim, ele é repreendido por seu professor por não ter se esforçado da primeira vez. Semanas depois, o verão chega e todos os alunos ficam animados para usar seus uniformes da moda. Yu veste roupas de nerd e com Rion na equipe, foca-se nos acessórios para expandir a criatividade. Na escola, ele encontra Himari de uniforme de verão irradiando energia jovem. Yu não consegue evitar encará-la, e ela o provoca de novo por isso. Mesmo durante a aula, suas brincadeiras continuam e eles trocam insultos. A certa altura, Himari se aproxima dele e ele fecha os olhos esperando finalmente se beijar. Mas acaba sendo mais uma pegadinha quando Himari o traz de volta à realidade. Yu, irritado com a traição, a atinge de volta, fazendo-a gritar de agonia. Mais tarde no almoço, enquanto os dois conversam sobre sua bebida favorita, Rion se aproxima com sua nova roupa. Desta vez, até Himari fica impressionada com seus canhões e não consegue parar de olhá-los. Yu também elogia a roupa e sugere uma reunião de equipe para discutir os próximos acessórios. Um tempo depois, sentam-se num banco e conversam sobre como promover seus produtos. Rion é tão ingênua que se impressiona de verdade quando Himari sugere, casualmente, pôr os produtos online. Enquanto o trio está ocupado conversando, duas amigas, Mao e Azu, chegam para pedir acessórios feitos sob medida. Yu rapidamente as leva ao laboratório de ciências e mostra seu inventário, perguntando se gostam de algo dali. Mas as garotas insistem em ter peças personalizadas, pois isso tem mais significado. Mao então revela que o aniversário dela com o namorado gordo se aproxima e ela quer um conjunto combinando para os dois. Isso genuinamente empolga Yu, já que é a primeira vez dele fazendo acessórios de casal, então ele aceita a oferta. Mas as exigências loucas deles logo o deixam exausto, e ele se arrepende de ter feito o acordo. Agora, o clube não só tem que gerenciar pedidos personalizados, mas também escoar o estoque antigo antes que as flores preservadas percam a cor. Depois de pensar um pouco, Yu escolhe a flor de corniço japonês para os acessórios do casal, simbolizando perseverança, refletindo seus sentimentos sinceros um pelo outro, mais que amor. Ele pergunta às garotas se é um pouco brega, mas Himari aprecia, pois vem de alguém apaixonado pelo que faz. O único problema é que acessórios feitos sob medida são caros demais para estudantes. Yu revela que apenas 10% de seus clientes são dessa escola, ou seja, seus compradores são na maioria adultos, mas Himari tem certeza de que, com sua crescente popularidade, os números aumentarão e eles alcançarão muito sucesso. Poucos dias depois, Yu completa os acessórios combinando de Mao e seu namorado, pedras preciosas delicadas presas a correntes de colar. Ele então, desajeitadamente, tira as medidas do pescoço deles para fazer cintos, para que possam usar os acessórios como um bando de cães. Após o acordo, a loja de Yu logo se enche de clientes, espalhando o boato de que usar seus acessórios pode ajudar a conquistar o coração de alguém. Mao e Azu, agora como marqueteiros, promovem isso com esperteza, atraindo ainda mais clientes. Acontece que seus colegas de classe estão dispostos a pagar qualquer preço para ter os cobiçados acessórios. Yu se esforça para cumprir prazos, e o irmão de Himari até lhe arranja um espaço privado para trabalhar sem ser incomodado. Em certo ponto, Himari inesperadamente convida Yu a deitar a cabeça no colo dela. Apesar da relutância inicial, ele acaba cedendo e com cuidado deita a cabeça no colo dela. Ela então começa a massagear o rosto dele brincando, e Yu reflete silenciosamente sobre seus sentimentos por Himari, aliviado por ela não estar interessada em mais ninguém, porque ele não tem coragem de confessar seu amor. Ele simplesmente quer que ela seja sua melhor amiga para sempre. Com esses pensamentos repugnantes em mente, Yu adormece numa posição estranha. Himari simplesmente o observa e diz que está excitada com a paixão revigorada dele por fazer acessórios, mas também teme que quanto mais popular ele se tornar, mais distante ele possa ficar dela. No dia seguinte, na cafeteria, o trio está discutindo seu próximo lote de pedidos quando Shinji aparece de repente como um vilão dos anos 90. Ele dá a ingênua Rion algumas dicas de como ela pode se aproximar de Yu, o que claramente ofende Himari. Ela diz a ele que deveria focar na sua namorada mais jovem, já que dizem que eles não estão muito bem ultimamente. Shinji simplesmente dá de ombros e convida Yu para almoçar com ele, ao que Yu aceita relutantemente. Os dois então vão para o telhado e Yu pergunta se Shinji foi quem persuadiu Mao e Azu a promover seus acessórios. Shinji nega, alegando que elas são boas garotas e que agem apenas por vontade própria. Ele então muda de assunto e diz que Yu deveria abraçar Rion, pois ela é a combinação perfeita para ele. Yu, um pouco irritado, pergunta por que ele está tão empenhado em ajudar Rion, e Shinji responde, finalmente revelando que lhe deve um favor. Yu tenta perguntar mais, mas Shinji se levanta bruscamente e sai sem revelar todos os seus planos. Mais tarde, Yu é chamado à sala dos professores. Um professor explica que receberam uma queixa dos pais de uma rapariga que adquiriu seus acessórios. Os pais alegaram que a filha foi coagida a comprar os ornamentos patéticos por um preço elevado.
Yu nega veementemente as acusações, afirmando que os fez a pedido dela e que o preço foi acordado antecipadamente, mas o professor diz que nada pode fazer para o ajudar. Ele pergunta, em vez disso, se os acessórios são vendidos conforme as regulamentações e Yu revela que registrou isso sob o negócio de conveniência da família e que sua irmã cuida da parte legal. O professor diz que conversará com ela mais tarde e garante a Yu que ele pode seguir sua paixão. Mas ele o aconselha a pausar a venda de acessórios por enquanto, pois está gerando atenção desnecessária dos pais e pode colocá-lo em apuros. Mais tarde, quando Himari e Rion descobrem, ficam furiosas e decidem confrontar a garota da queixa. Mas ao confrontá-la, ela joga o acessório no chão e pisa nele rudemente. Ela admite que a única razão para ter comprado foi o rumor de que faria seu crush se apaixonar por ela, mas no fim, provou ser completamente inútil. Uma Himari furiosa corre para confrontar a garota e sua amiga, mas elas a empurram para o lado como se fosse comida que sobrou e vão embora. Enquanto isso, um Yu devastado pega o acessório quebrado enquanto seus olhos se enchem de lágrimas. Ele sente que foi um fracasso total enquanto as garotas o observam curvado, impotente. Alguns dias depois, Sakura é chamada à escola, onde os professores a informam do problema. Eles a tranquilizam dizendo que Yu é livre para fazer acessórios, mas como conselho escolar também precisam agradar os pais agitados. Os professores então pedem a Sakura para reembolsar todos os alunos insatisfeitos ao que ela concorda. Enquanto tudo isso acontece, Yu está em casa, completamente alheio e jogando videogame. Por outro lado, Himari encontra Azul e Mal, que se desculpam por ter causado problemas acidentalmente ao promover demais seus acessórios. Pedem a ela que transmita as desculpas a Yu, e Himari concorda, embora parte dela deseje que tivessem a coragem de dizer a ele pessoalmente. Ainda assim, ela percebe que Yu precisa mais de apoio do que de explicações agora. Quando ela o vê na aula depois, ela toca no ombro dele e o cumprimenta como de costume, fingindo que está tudo bem, mas Yu mal reage. Ele apenas entra na sala de aula como um homem derrotado que não tem mais esperança na vida. Himari sente pena dele, mas ela sabe que isso é apenas um pequeno percalço para o sonho deles. Depois da escola, Shinji encontra Yu e admite que foi ele quem espalhou os boatos que iniciaram o caos. Ele oferece a Yu uma chance de o atingir como vingança, mas em vez de ficar zangado, Yu aceita com calma que Shinji nunca quis machucá-lo. Ele apenas diz que o plano de Shinji deu certo antes de se afastar desajeitadamente dali. Enquanto isso, Himari e Rion também discutem a situação, pensando no que acontecerá com a loja deles. Para animar Yu, Himari sugere levá-lo para umas férias curtas, mas Rion acha que ele não está pronto para isso, e que deveriam apenas deixá-lo em paz por enquanto. A conversa logo fica hostil com as garotas se acusando pela bagunça. Mas antes que a situação piore, uma Yu desanimada chega com uma caixa de acessórios devolvidos. O trio então vai para o laboratório de ciências e inspeciona os acessórios um a um. Eles estão furiosos ao ver que a maioria foi danificada, o que significa que revendê-los não é mais uma opção. Himari reclama que isso é muito injusto, pois os alunos tinham concordado em comprá-los antes, mas uma Yu deprimida diz a ela que nada pode ser feito agora. Para animá-lo, as garotas sugerem sair no fim de semana para comprar roupas novas de verão, mas Yu as cala ao revelar que decidiu largar o negócio de acessórios até se formarem. Pensando que ele não está falando sério, uma Himari chocada tenta dissuadi-lo, mas Yu já se decidiu. Ele afirma que deveria focar mais nos estudos e não tentar ser um empresário tão cedo na vida. Ao ouvir isso, Himari fica tão frustrada que derrama sua bebida em Yu, piorando ainda mais a situação patética dele. Ela continua pressionando-o para reconsiderar, o que finalmente leva Yu ao limite. Ele grita que abrir a loja de acessórios é o seu sonho, e ninguém pode forçá-lo a apressar isso. Suas palavras atingem Himari como uma faca quente na manteiga, e ela impulsivamente pega a caixa de enfeites para jogá-la pela janela. Mas ela para no último momento e sai silenciosamente dali. Naquela noite em casa, Himari estava em silêncio na cama, perdida em pensamentos. O irmão dela a procura e logo percebe que ela e Yu brigaram. Ela revela que Yu está desistindo do negócio e que ela só o pressionou porque não queria que ele perdesse a chama que o torna quem ele é. Para sua surpresa, Himari diz que fez a coisa certa, porque pelo menos foi honesta com ele. Ele então a lembra gentilmente que Yu precisa enfrentar suas próprias lutas, e que o trabalho dela não é decidir o caminho dele, mas apoiá-lo nisso. Além disso, Yu precisava desse choque de realidade porque obstáculos como esses são necessários para prepará-lo para o futuro. Himari então encerra a conversa constrangedora, sugerindo que cabe a Yu descobrir o próximo passo e que ela deve apoiar o que quer que ele decida. No dia seguinte, Yu encontra Himari no terraço e ele pede desculpas por ter ido longe demais. Mas ele deixa claro que sua decisão é firme e que só focará nos estudos daqui em diante. Ao ouvir isso, uma Himari furiosa declara que se ele desistir, ela deixará de ser a melhor amiga dele. Ela explica que o sonho deles de construir a loja juntos é compartilhado, e ela se recusa a deixá-lo abandonar. Yu fica surpreso com a atitude dela, mas ele ainda se recusa a mudar de ideia. Alguns dias se passam assim, e Himari começa a evitar Yu, muitas vezes saindo cedo da escola. Mas uma noite, enquanto Yu fica ali como um perdedor covarde, Rion se aproxima dele e o convida para jogar videogames com ela. Mesmo lá, Yu age como um simp, pois ele se concentra mais nos melões da Rion do que no jogo em si. Ele também se diverte com a jogabilidade patética dela, mas isso pelo menos o faz sorrir pela primeira vez em muito tempo. Durante um pequeno lanche, Rion de repente fica séria e lhe diz que desistir não combina com ele. Ele pode estar cansado, mas está no seu auge quando cria.
Yu responde a isso, entregando-lhe um ornamento já bastante desgastado, e diz que se deu conta de que os estava fazendo não por um verdadeiro amor pelo artesanato, mas sim porque isso o manteria próximo de Himari. Ele agora acredita que estava agindo de forma egoísta, e por isso não seria correto prosseguir com o negócio. Rion, por sua vez, diz que ele está pensando demais na situação, e então, de forma abrupta, confessa que ainda gosta dele, mesmo sabendo que o coração dele já pertence a Himari. Yu admite que é verdade, mas ela não se importa e diz que ainda o apoiará da mesma forma que sempre fez. Mais tarde, naquele dia, Yu visita a casa de Himari junto com Rion. Ela está regando as flores em seu estranho agasalho vermelho, fingindo não vê-lo. Ele se desculpa de forma desajeitada por ser um bobo, mas ela diz que ainda não o perdoou. Himari brinca dizendo que se ele realmente quer perdão, ele terá que começar a fazer qualquer coisa que ela ordena que ele faça. Mas antes que ela possa lhe dar a primeira tarefa, Ryan intervém e agarra suas orelhas, forçando-a a confessar para Yu. Finalmente, Himari admite que mentiu sobre ir a Tóquio e se abaixa para pedir desculpas. Embora chocado, Yu a perdoa instantaneamente, dizendo que ela é a pessoa mais importante na vida dele. Himari fica tão envergonhada com as palavras dele que se encharca de água para se refrescar. Ela então revela que vê-lo fazer acessórios a excita, então ela quer que ele retome o negócio imediatamente. Depois disso, Himari pula nas costas dele e flerta com ele como sempre, pondo fim à desavença entre eles. Em outro lugar no aeroporto, a irmã mais velha de Ryan, Kuriha, chega, e para surpresa de todos, Shinji vem buscá-la. Ele pergunta se ela veio encontrar Ryan, mas Kuriha deixa claro que, na verdade, quer confrontar Himari, que recusou sua oferta antes. Anos atrás, quando Yu caminhava com um novo amigo, Himari apareceu e o provocou por encontrar um novo colega tão rápido. Ela também notou que o casaco dele era bonito e perguntou onde ele o tinha comprado. Antes que Yu pudesse responder, o outro rapaz riu e disse que ele usava o casaco da irmã. Aquele momento quebrou a tensão, e a partir daí, os três começaram a passar tempo juntos como um pequeno trio estranho e esquisito. Mas então, pouco antes do Natal, esse mesmo amigo pediu a Yu um favor nojento. Ele queria passar o Natal com a Himari sozinho. Yu não sabia o que dizer, então apenas concordou, pensando que talvez formassem um bom casal. Para evitar suspeitas, ele até mentiu para Himari, dizendo que o evento de Natal da escola tinha sido cancelado. No dia de Natal, Yu ainda foi à exposição sozinho, montando silenciosamente sua exposição de flores enquanto tentava não pensar muito no que os outros dois poderiam estar fazendo. Durante o almoço, ele sentou-se com sua professora Yumi, que percebeu o quão perdido ele parecia. Yu perguntou a ela o que faria se sua amiga escolhesse sair com outra pessoa em vez dela. Yumi sorriu e disse que as amizades eram como cultivar flores. Quando você planta tipos diferentes juntos, eles ainda podem florescer lindamente. Depois do almoço, enquanto Yu descansava à sua mesa, ele de repente ouviu uma voz familiar. Himari estava lá, olhando para ele como se o tivesse pego se registrando no OnlyFans. Ela disse que saiu com aquele garoto, mas o dia foi um desastre total. Aparentemente, ele confessou seus sentimentos a ela, e ela o rejeitou na hora. Ela então disse a Yu que só aceitou encontrá-lo porque o garoto disse que Yu também estaria lá. Yu admitiu que tinha ajudado a armar tudo, pensando que eles poderiam dar certo, mas Himari disse que já sabia que o esquisito estava apenas usando Yu para se aproximar dela. A ficha caiu para Yu como um balde de água fria, e Himari disse a ele para não confiar nas pessoas tão facilmente. Enquanto andavam pela sala, Himari notou um acessório de Yu, uma coroa de girassóis. Ela perguntou se ele tinha feito para ela. Yu entrou em pânico e disse que era só coincidência, embora não fosse. Girassol era Himari em japonês, e ele o desenhou pensando nela. No presente, Himari chega à escola e avista Yu à sua frente, completamente focado no celular. Ela corre na direção dele como um touro furioso, gritando o nome dele, mas ele desvia do abraço sem sequer levantar os olhos. Ele está mandando mensagem para Ryan e nem percebe que Himari fala com ele. Quando ela se irrita, muda de assunto e sugere que durmam juntos um dia. A ideia faz Yu congelar e Himari o provoca por ficar nervoso, perguntando se ele pensa nela assim. Nesse momento, Ryan aparece, levanta Himari como um brinquedo e leva Yu dali. Ela pisca para Himari enquanto se afastam, deixando-a sem palavras. Mais tarde naquele dia, Ryan exige ser alimentado como um cão no almoço, e Yu, hesitante, obedece, pois ao que parece, ele havia mandado mensagem a ela antes implorando por ajuda porque Himari estava se aproximando demais, e ele estava preocupado que pudesse perder o controle de seus sentimentos. Enquanto comem, Ryan tira o suco de sempre da mão de Yu e lhe dá outro, dizendo que o primeiro o lembraria de Himari. Ele então pergunta casualmente por que ele simplesmente não namora com ela se gosta tanto dela. Yu age, como um digachad, diz que não está pronto, porque seu sonho de abrir uma loja de acessórios vem primeiro. Ryan o chama de egoísta, mas admite que a honestidade dele é exatamente o que ela gosta nele. Depois da escola, Yu vai ao jardim de novo, onde Himari pula nele de repente por trás, fazendo-o quase gozar. Ela exige que ele vá às compras com ela para comprar um maiô para as férias de verão. Yu acha a ideia inapropriada, pois não quer vê-la em roupas sedutoras, mas de repente lembra que fizeram o mesmo ano passado. Mais tarde, Yu desesperada manda mensagem a Ryan pedindo ajuda, e a primeira coisa que ela faz é erguê-lo no ar com seu movimento clássico. Ela está claramente zangada que ele esteja acompanhando a Himari para comprar biquínis com ela. Ryan o incita a recusar se ele está tão incomodado com isso, mas Yu diz que não pode fazer isso porque a Himari é a melhor amiga dele. Ao ouvir isso, Ryan suspira e diz que ela está ocupada com o ensaio da banda. Então ele está sozinho. No shopping, Himari arrasta Yu para a seção de maiôs enquanto ele parece que vai expelir pedras nos rins. Ele tenta escapar, mas ela agarra a gravata dele antes que ele possa correr. Ela diz que quer a ajuda dele, porque quer escolher algo que ele realmente goste. Depois de escolher 2 maiôs, ela vai ao provador e o provoca, dizendo que está usando algo mais revelador por baixo.
Ela então espreita pelas cortinas e começa a puxá-lo lentamente para si. Com medo de perder as emoções, Yu dispara da loja e corre para casa sem olhar para trás. Quando Yu chega em casa, Sakura avisa que um visitante o espera. É a própria irmã mais velha de Ryan, Kureha, que se apresenta e revela já saber do sonho de Yu. Ela então, inesperadamente, diz que veio aqui para levar Himari consigo. Por outro lado, uma Himari farta confronta Shinji na quadra da escola, que está todo suado de tanto praticar tênis. Ela joga uma bola direto na cabeça dele e o acusa de colocar ideias aleatórias na mente de Yu. Após alguma discussão, Shinji promete não ter nada a ver com o estranho comportamento de Yu, e que Kureha já cuidou dele. Em outro lugar, Kureha revela que Himari se candidatou à sua agência de modelos em Tóquio, mas desistiu no último momento. Kureha agora quer que Himari reconsidere e pede a Yu para convencê-la. Para tentá-lo, ela oferece dinheiro e até promete encontrar-lhe uma modelo profissional de sua agência para seus designs. E recusa-se imediatamente, dizendo que Himari não é um objeto para ser vendido e que o seu sonho só importa se ela fizer parte dele. Mas Kureha sorri com desdém e zomba dele, chamando-o de ingênuo e dizendo que ele está a impedir Himari de ter sucesso de verdade. Ela diz-lhe que ele não é tão talentoso quanto pensa e pergunta se talvez a verdadeira razão pela qual ele não a deixa ir é porque gosta dela. Ela então oferece um acordo. Yu pode ir com elas para Tóquio, mas isso significaria abandonar a sua loja de sonhos para sempre. Neste momento tenso, Himari rompe na sala com seu terno de smoking característico. Ele manda Kureha parar de manipular Yu, mas como já namoraram, ela lhe mostra um vídeo explícito no celular e ameaça divulgá-lo. Himari de alguma forma pega o telefone dela, mas Kureha ri e revela ter várias cópias. No fim, ela propõe um desafio. Yu deve criar um acessório obra-prima até agosto, com o tema Memórias de Verão. Se ele a impressionar, ela recuará. Se não, ela chantageará Himari com dívidas e a forçará a trabalhar na agência. Sem pensar muito, Yu aceita o desafio, pois percebe que não se trata mais apenas de acessórios. É sobre provar que o laço dele com a Himari vale mais que fama ou dinheiro. Ao saber toda a verdade do desafio da Kureha, Himari fica furiosa. Ela declara que irá pessoalmente recusar a oferta, insistindo que o irmão deve cobrir quaisquer despesas que se sigam, mas Himari recusa-se a assumir a responsabilidade, dizendo que tudo o que está a acontecer é por causa da sua mentira sobre ir a Tóquio. E uma Sakura irritada explica então que Kureha é uma bruxa má, que pode ir a qualquer extremo para conseguir o que quer. Himari afirma que se ela fugir, as coisas vão acalmar, mas Sakura avisa que Kureha não é o tipo de pessoa que deixa as coisas passarem. Ela poderia até abrir sua própria loja bem ao lado da do Yu, só para competir com eles. Mais tarde, Yu está na escola, bebendo lentamente sua bebida favorita enquanto pensa demais em um dos maiores debates da vida. Se Messi ou Ronaldo é realmente o GOAT. Ele também percebe que não pode ficar parado e precisa agir em relação a essa situação com Kureha. Nesse momento, Himari aparece e diz que quer levá-lo a um lugar para se inspirar. Yu fica chocado com a despreocupação dela, apesar de tudo, mas Himari mantém a calma, dizendo que acredita nele. Ela até acrescenta que se ele perder, ela entrará na agência de Kureha e simplesmente pedirá demissão no primeiro dia. Yu diz a ela que se ela fizer isso, terá que sair da escola, mas Himari está bem com isso, contanto que ele cuide dela para sempre. As palavras dela fazem Yu corar e ele quase goza no calor do momento. Seu momento divertido é interrompido quando Sakura aparece, agarra Himari pelo rosto e diz que precisam ir procurar inspiração agora. Pouco depois, os três chegam a um restaurante para almoçar e discutir ideias para o próximo projeto. Himari sugere que Yu fotografe flores bonitas para obter inspiração para o design. Yu concorda que isso poderia economizar tempo, e Himari se oferece animadamente para ajudar com as ideias também. Ela então começa a descrever uma história fofa, mas logo se torna sugestiva. Então Yu enfia uma panqueca na boca dela para impedi-la de continuar. Agora é a vez de Ryan, mas ela diz que qualquer história ficará boa contanto que Yu esteja com ela. As duas garotas então ficam hostis e quase começam uma briga, mas Yu grita para elas se concentrarem. Ele acaba decidindo que a melhor forma de encontrar inspiração é vivenciando memórias de verão em primeira mão. Os três então pegam um trem para a praia, e assim que chegam, as garotas começam a brincar na água enquanto Yu tira fotos delas como um pervertido. Uma coisa leva a outra, e as garotas começam a discutir sobre o tamanho dos seus melões, com Ryan claramente levando a melhor. Yu grava tudo isso à distância para que ele tenha conteúdo suficiente para a sessão de punheta desta noite. Depois de se refrescar numa loja de conveniência com sorvete, Yu vê as fotos, mas se sente insatisfeito. As fotos são fofas, mas parecem mais anúncios promocionais e não têm emoção. Nesse momento, ele nota duas crianças brincando lá fora e de repente tem uma ideia. Ele diz às meninas que quer visitar um certo lugar no dia seguinte. Elas acabam indo para a antiga escola de arranjos florais de Yu, onde sua ex-professora, a Sra. Yumi, está ocupada jogando videogames com um monte de crianças. Ela o cumprimenta calorosamente e depois lhe entrega um álbum cheio de fotos antigas. Uma foto mostra Yu e Himari no colégio trabalhando juntas num projeto. Ryan o observa cuidadosamente e comenta que a Himari ficava realmente fofa com o cabelo comprido. Yumi então teoriza que Himari mantém o cabelo curto hoje em dia porque o Yu gosta assim. Ao ouvir isso, Ryan fica com ciúmes e diz que vai cortar o cabelo curto também, mas o Yu entra em pânico e a assegura que gosta dela como ela é. Logo depois, a Sra. Yumi os convida para experimentar arranjos florais, pensando que isso pode despertar inspiração. Ryan concorda prontamente, mas Himari diz que vai apenas assistir, já que ela não tem muito jeito para arte.
Ela então se senta na varanda e observa os dois enquanto ouve o som suave dos sinos de vento. Por outro lado, a sessão de arranjos florais começa. Ryan tem dificuldades no início, mas Yu a guia pelo processo e ela acaba fazendo-o perfeitamente. Himari os observa em silêncio e sente um pouco de inveja porque Ryan conseguiu pegar o jeito tão rapidamente. Mais tarde, Himari senta-se ao lado da Sra. Yumi, que gentilmente pergunta se ela gosta de Yu. Himari dá a entender que sim, e que o faz há anos. Quando Yumi pergunta se ela se importa que o Ryan também goste dele, Himari nega estar incomodada, mas a sua expressão diz o contrário. Pouco depois, Yu se aproxima deles e revela que decidiu fazer sua obra-prima baseada em girassóis. Ele mostra um antigo desenho de coroa de girassóis que fizera para Himari, explicando o que a representa. Ela imediatamente o reconhece e começa a sorrir como uma viciada em metanfetamina. Mas então Yu revela que foi Ryan quem teve a ideia, não ele. A expressão de Himari muda instantaneamente, embora ela não diga nada no momento. A tensão só é quebrada quando Yumi sugere que um festival de girassóis está acontecendo por perto e que eles deveriam visitá-lo. O trio concorda, mas Ryan fica para trás para ajudar no negócio da família dela, deixando os dois sozinhos. Alguns dias depois, no trem, Yu senta-se atrás de Himari para que ele possa ver a cor das alças dela. Ela se levanta de repente e pergunta se ele gosta mais do Ryan do que dela. Yu não sabe o que responder, pois gosta mesmo da Himari, mas não pode admitir. Quando ele fica muito constrangido, Himari sorri e diz que estava só o provocando. Depois disso, ela decide ir comprar chá para os dois. Na máquina, Himari se lembra do que Shinji uma vez lhe disse, que se ela quer Yu para si, deveria levá-lo a Tóquio. Na época, ela pensou que ele estava brincando, mas agora percebe que ele estava certo. Yu abriria mão dos sonhos por ela se ela pedisse. Ela sabe que ele é gentil, mas ela também sente que talvez Ryan seja a melhor pessoa para ele. Quando eles finalmente chegam ao campo de girassóis, Yu fica encantado com a visão de milhares de flores douradas balançando na brisa. Ele corre animadamente como uma criança que acabou de assistir a alguns filmes de ação pela primeira vez. Yu acaba por escolher algumas flores, mas não está satisfeito e continua a procurar por mais. Himari também o segue e tenta falar com ele, mas ele a ignora completamente. Farta do comportamento dele, ela sussurra a sua confissão e vira as costas. Mas Yu consegue ouvir e pensa que ela está a brincar. Ele a repreende levemente por dizer coisas tão sérias de forma tão leviana, mas isso só a deixa furiosa. Himari corre para o campo, sentindo-se frustrada porque ele nunca entende os sentimentos dela. Enquanto ela corre, sente as lágrimas chegando e fica zangada consigo mesma por não conseguir expressar o que realmente sente. Yu a persegue e finalmente a encontra sentada entre as flores, recuperando o fôlego. Sem uma palavra, Himari entrega-lhe a pulseira de girassol que ele fizera para ela. Então ela se inclina e o beija de repente, deixando claro que não estava brincando. Yu cuidadosamente guarda os girassóis que colheu do campo, arrumando-os com delicadeza para que as pétalas não se danifiquem. Mas ao olhar para o anel de Himari, a lembrança do beijo deles o atinge novamente. Sem entender por que ela o beijou, Yu fica tão paranoico que começa a falar com as flores. Nesse instante, Shinji aparece e o flagra falando com as plantas como um viciado em crack. Yu imediatamente pergunta se ele faz parte da equipe de Kureha, mas Shinji nega, explicando que, embora Kureha tenha pedido ajuda, ela acabou agindo por conta própria. Ele também admite que a verdadeira razão de estar próximo dela é porque ele tem uma queda por ela. Yu choca-se com a revelação, mas antes que o zombasse, Shinji comenta que o ouviu falar com as flores do beijo com Himari. Ele pergunta se Yu teve a coragem de confessar seus sentimentos a ela, mas o perdedor nega com a cabeça sem pudor. Shinji ri, mas diz que Yu deve focar na competição primeiro e lidar com o coração depois. Enquanto isso, Himari está no quarto dela provando uns bolinhos que cozinhou, mas ela se empolga tanto que acaba comendo tudo, não deixando nada para o irmão dela. Himari então começa a entrar em pânico por causa do beijo e se pergunta como vai encarar Yu. Antes que ela consiga descobrir, o irmão dela, Hibari, bate na porta e pede para entrar. Ela tenta evitá-lo abrindo a janela, mas ele já está lá fora esperando. Sem ter para onde fugir, ela admite que beijou Yu de repente durante a viagem. Hibari parece mais compreensivo desta vez e a elogia por ser corajosa e honesta sobre seus sentimentos. Após o breve discurso, ele vai para a cozinha, mas surta ao saber que a irmã comeu toda a comida. No dia seguinte, Yu trabalha no laboratório, mergulhando cuidadosamente os girassóis na água para preservar sua cor. Rion se junta a ele para o almoço e o confronta sobre o beijo, revelando que Shinji já havia contado. Yu sente-se envergonhado com tudo isso, mas diz que finalmente confessará seus sentimentos a Himari após a competição. Rion responde que mesmo que Yu e Himari comecem a namorar, ela não desistirá dele. Ela se tornará a melhor amiga de Himari para que possa ficar perto o suficiente para compartilhar Yu um dia. Yu não sabe se ri ou se preocupa com isso, pois já viu muitos filmes Korn com o mesmo enredo. Assim que ela sai, Himari entra no laboratório e tenta interagir com Yu de forma desajeitada. Ele diz a ela que após o ocorrido de ontem, tem algo importante que ele quer dizer, mas só após vencer Kureha. Ele então se concentra no trabalho e revela que planeja fazer uma tiara de girassol, o que a deixa muito feliz. Mais tarde, Yu, Himari e Rion jantam num pequeno restaurante. Discutem seus planos para o próximo festival. E logo fica claro que as duas estarão ocupadas com suas famílias. Isso deixa Yu preocupado sobre onde ele continuará seu trabalho com acessórios, já que Sakura o incomoda em casa. Felizmente, Himari oferece sua casa, dizendo que seu irmão Hibari também estará por perto. Durante as férias escolares, Yu trabalha na casa de Himari, passando horas focado em seu acessório enquanto Hibari aparece com comida. No fim do dia, ele finalmente completa sua tiara de girassol e todos elogiam quão linda ela ficou. Na manhã seguinte, porém, o desastre acontece.
Quando Yu abre a caixa de acessórios, ele descobre que as pétalas de girassol secaram e a tiara parece sem vida. Ele percebe que calculou mal o processo de preservação e tirou as pétalas da solução muito cedo. Hibari também vê o estrago e sugere que saiam para comprar novos girassóis, mas como está bêbado demais para dirigir, acabam pegando um táxi no meio da noite. Poucos dias depois, Himari está em casa, descansando no colo de Yu, que acaba de recriar a tiara do zero. Quando Hibari entra e percebe a paixão de Yu, ele quase se excita. Mais tarde naquele dia, Yu finalmente apresenta sua tiara diante de uma grande plateia em casa. Assim que Kureha abre a caixa, ela fica impressionada com a beleza do acessório. Yu fica encantado achando que venceu, mas Kureha diz que não é o bastante. Ela explica que, embora pareça bom por fora, parece apressado e sem alma. Yu tenta argumentar, mas ela o repreende por tentar enganá-la com uma troca de última hora. Isso finalmente faz Yu perceber que ela sabe sobre a tiara arruinada, e Kureha revela que Sakura lhe contou tudo. Depois que ela sai com Rion, Yu confronta a irmã com raiva, perguntando por que ela o delatou. Sakura calmamente diz que só contou a Kureha a verdade porque Yu tem agido de forma pouco séria sobre seu ofício ultimamente. Para provar o que dizia, ela abre uma caixa cheia de seus acessórios antigos, os que os alunos devolveram, e pede para ele olhar bem. Yu os examina de perto e percebe que a qualidade realmente caiu. As peças estão irregulares, algumas flores murcharam e o acabamento é patético. Sakura afirma que antes Yu colocava o coração em cada detalhe, mas agora está distraído. Ela diz que ele está tratando sua arte como um passatempo e seus clientes são os que sofrem por isso. Sakura também diz que ele não é mais digno de ser chamado de criador se não leva a sério seu próprio ofício. Magoado e humilhado, Yu abaixa a cabeça enquanto Hibari instrui sua irmã que é hora de ir para casa. No dia seguinte, Himari encontra Shinji e diz a ele que não tem planos de se juntar à agência de Kureha, apesar de seu sucesso recente. Mas Shinji a aconselha a reconsiderar, dizendo que ela tem a aparência e o carisma para se tornar popular e que um dia ela poderia usar essa fama para ajudar o negócio de Yu. Ele diz que se ela ama Yu, deve construir algo próprio primeiro. Himari ouve em silêncio, dividida entre o que sente e seus sonhos. Shinji diz que se ela ainda sentir o mesmo após anos, ele a apoiará para ter Yu de volta. Naquela noite, Himari visita Yu e passa um tempo romântico à beira do rio. Ela pede para ele não atrair enquanto estiver fora, mas Yu brinca que nem namoram ainda. Himari sorri e diz que ao se tornar modelo, promoverá os acessórios dele em todo lugar. Yu, dividido entre pedir para ela ficar e apoiar a decisão, diz que poderia ir com ela se ela quisesse. Mas Himari balança a cabeça dizendo que ama a dedicação dele e não quer que ele abandone o sonho da flor por ela. Ele então pega a mão dela e prometem que mesmo que sigam caminhos separados, continuarão a trabalhar duro pelo futuro que um dia sonharam juntos. Na manhã seguinte, Rion acorda tarde, aproveitando o dia livre, já que seu clube não tem atividades. Ela quer relaxar e se refrescar, mas a mãe a chama lá embaixo e pede que entregue algo na casa do Shinji, porque a irmã não está. Rion aceita ao contragosto, embora quisesse passar o tempo livre assistindo a última temporada de Round 6. Na casa do Shinji, ela o encontra na quadra de tênis rindo sozinho como um maníaco. Descobre que ele está feliz porque Himari vai embora. Assim, Rion pode finalmente se aproximar de Yu, mas Rion não quer vencer assim, e o pede para impedir a irmã dela de levar Himari embora. A princípio ele recusa, dizendo que nada pode fazer. Então Rion começa a inflar seu ego, dizendo que se enganar Kureha poderá finalmente impressioná-la. Isso convence Shinji, que concorda em ajudar Rion, mas avisa que afastará Yu ainda mais dela. Rion responde que não se importa, pois tem certeza de que um dia conquistará o coração dele. Em outro lugar, Hibari recebe uma ligação de alguém pedindo um favor. Ao mesmo tempo, Yu está regando as plantas na escola, sozinho. Ele parece arrasado, percebendo que sem Himari, o clube de jardinagem ficará vazio. Ao olhar para as flores, ele se lembra que ela voltará um dia, mas no fundo não consegue afastar o medo de que talvez ela não volte. De repente, Shinji surge do nada como um Pokémon selvagem. Ele diz a Yu para considerar seguir Himari para Tóquio, como da última vez. Yu responde que a situação é bem diferente agora, pois ela persegue o sonho de sustentar a futura loja deles. Mas Shinji diz a Yu que, se ele realmente ama Himari, deveria largar esses acessórios infantis e viver uma vida normal com ela. Shinji acrescenta que Yu provavelmente nem ama Himari. Ele só a está usando para promover seu negócio estúpido. Esse comentário o atinge profundamente, e Yu fica tão bravo que agarra Shinji e grita que ama Himari profundamente. Ele então empurra Shinji ao chão e sai correndo para encontrá-la, enquanto Shinji sorri por ter jogado bem suas cartas. Enquanto Yu continua correndo, memórias de Himari passam por sua mente. O riso dela, o encorajamento, os momentos de paz que tiveram. Ele sussurra para si mesmo que tudo o que quer é que ela continue olhando para ele do jeito que sempre faz. Mesmo quando o idiota escorrega e arranha a perna, não para e continua correndo como Forrest Gump. Enquanto isso, Himari está na estação quando recebe uma mensagem de Kureha, dizendo que está presa no trânsito. O atraso lhe dá tempo para pensar, e ela recorda o que Kureha lhe dissera, que sua beleza levaria longe e que poderia usá-la para sustentar Yu. Mas ali, ela percebe que o que mais importa não é fama ou beleza, é o tempo que passou com Yu. Lágrimas enchem seus olhos enquanto ela admite baixinho que não quer mais nada. Ela só quer que Yu a ame. Nesse instante, Ryan chega e Himari pensa que ela veio se despedir, mas Ryan, brincando, diz que veio agradecer, pois quando Himari for, Yu será dela. Ela então pergunta se o sonho de Yu significa mais para ela do que seus sentimentos.
Himari diz que sim, porque ajudar Yu a perseguir seu sonho é a única forma de realmente apoiá-lo. Mas Ryan a pressiona novamente, perguntando se é isso que ela realmente quer. Himari diz que o que ela quer não importa mais. Ryan suspira e diz a ela que tomará o lugar dela e irá para Tóquio em vez disso, com uma condição. Himari deve prometer dar Yu a ela quando voltar. Isso faz Himari congelar, pois ela não consegue acreditar que Ryan sugeriria algo assim. Mas Ryan apenas sorri como um demônio, dizendo que pelo menos assim, Himari pode finalmente admitir que não quer soltar. Oprimida pela emoção, Himari desaba chorando, abraçando Ryan com força e confessando que não quer deixar Yu. Ryan a segura contra as rochas dela e explica que os sonhos são importantes, mas não à custa da felicidade. Ela garante a Himari que Yu não valoriza o sonho dele mais do que ela. Nesse momento, Yu aparece, ofegante e coberto de suor. Ele corre até Himari e implora para ela não ir. Yu admite não saber se escolhe ela ou o seu sonho, mas ele certamente não quer perdê-la. Ele também deixa claro que não precisam de sonho algum para estarem juntos, porque se ela não estiver na vida dele, não há vida nenhuma. Antes que Himari diga algo, Kureha chega e os lembra do acordo. Yu implora por outra chance, mas Kureha recusa, dizendo que já lhe deu uma e que Himari lhe deve. Então Shinji surge de uma varanda próxima e joga uma sacola de dinheiro para ela. Como um senhor do narcotráfico colombiano, ele anuncia que pagará a dívida de Himari. Segundos depois, Hibari também chega em seu carro e Shinji revela que assinou um contrato com Hibari para pegar dinheiro. Kureha percebe que foi superada e acusa Shinji de traição, mas ele calmamente aponta que ela recusou sua ajuda antes. Então ele está apenas retribuindo o favor. Furiosa, Kureha corre ao carro de Hibari e o chuta algumas vezes, frustrada antes de ir com ele. Todos ficam em silêncio um instante, então Shinji ri e diz que, passado o caos, devem celebrar. Como ele os ajudou, eles lhe devem muito, então ele apresenta condições. Ele lhes diz que ninguém pode se mudar para Tóquio antes da formatura, e que devem continuar trabalhando juntos e focar em seus sonhos. Todos o encaram, mas Shinji sorri e diz para irem comer e celebrar. Acabam num restaurante de sushi, onde Shinji e Ryan se empanturram como se tivessem sobrevivido a uma fome, enquanto Himari, horrorizada, vê a conta a subir. Mais tarde, enquanto Yu e Himari voltavam para casa, ele de repente diz que vai largar tudo. Himari o encara em choque, mas Yu explica que a irmã o fez perceber que estava tão focado em abrir uma loja que esqueceu por que começou. Na escola, ele cuidava de cada flor com carinho, tentando preservar sua vida, mas com o tempo, essa paixão se apagou. Ele diz que quer sonhar mais alto agora, não só com uma loja, mas em criar algo significativo e quer Himari nisso. Yu também jura que nunca mais a deixará sacrificar nada por ele. As bochechas de Himari coram com suas palavras, e antes que ela possa reagir, Yu cai na gargalhada, provocando-a por corar como costumava fazer perto dele. Alguns dias depois, os dois voltam à escola cuidando do jardim. Himari provoca Yu para dizer que a ama, mas ao se inclinar demais, tropeçam e caem juntos. Yu então olha diretamente nos olhos dela e confessa que a ama muito. Eles ficam tão animados que quase se beijam. Mas Ryan e Shinji aparecem, estragando o momento deles. Felizmente, nem tudo é ruim, pois Ryan trouxe alguns biscoitos caseiros e os quatro riem e comem juntos sob o céu claro de verão. Se quiserem mais animes assim, comentem flor abaixo. Até lá, inscrevam-se, curtam e partilhem este vídeo com todos os seus amigos.